Estarei mostrando como é que é feito, como é que eu fiz o desenho da perfil do pá do traçado da linha decorrente. Vou mostrar aqui considerando a coroa interna, a linha decorrente que passa pela coroa interna. Primeiro, abrir o esboço. Foi feito o traçado em 2D para cada ponto, considerando o ângulo de entrada e o ângulo de saída. Então, considerando o ângulo de entrada e de saída, eu desenhei esse traçado da linha média, o traçado em verdadeira grandeza para cada linha decorrente. Porém, aqui é um esboço em 2D, é num plano, então fica fácil. No software, eu tenho que transformar esse esboço em 2D em 3D. Então, o que eu fiz? Eu tenho o valor dos ângulos, aqui eu usei os ângulos complementares para fazer o traçado. Aqui eu tenho um ângulo de 0,20 graus. Tracei esse ângulo e a partir desse ângulo eu tracei a linha em verdadeira grandeza. Porém aqui é um esboço em 3D. E isso eu tive que fazer traçando a altura final, que havia sido calculado, e o comprimento, que eu já tinha. Então o comprimento, eu posso avaliar o comprimento e verificar se o comprimento confere com o que eu havia calculado. No momento que conferiu, está ok. E tem que fechar com os ângulos. Então eu fiz o traçado em 3D, tendo essa posição aqui, eu tinha um ângulo, tracei vários pontos aqui. Aqui eu que determinei quantos pontos eu quis. Quanto maior o número de pontos, maior a exatidão. Porém, maior é o número de trabalho, mais trabalhoso ele se torna. Tracei esses pontos, tracei o ângulo e então somente liguei os pontos com a ferramenta Spline. É trabalhoso, é um processo trabalhoso porque ele não é num plano, ele é no espaço, em 3 dimensões que eu tenho que executar isso. E essas linhas, eu desenhei elas, vamos ver aqui. Essas linhas, elas são sobre a coroa interna. Então, na coroa interna, eu criei um esboço em 3D. E fugiu o desenho. Criei um esboço em 3D. E em cada ponto aqui, eu determinei o número de pontos, tracei linhas na vertical sobre a coroa interna. Comprimento indeterminado. Depois, o que eu fiz? Como eu já mostrei, depois eu só desenhei o traçado, os ângulos, o ângulo de entrada e de saída, e aí eu consegui traçar a linha média, o traçado da linha em verdadeira grandeza. O que sobrou do comprimento, praticamente todos os pontos sobraram comprimento. Aí tive o trabalho de cortar o excesso, nada demais. E a partir da linha média, daí em cada ponto, em 30, em 5, 10, daqui 5, 10, 5, 1, 10, 30, 3, 30, 50, 60, 70%, eu tracei o comprimento. Aí eu tinha calculado a altura total, e essa altura total dividi por 2, a metade para cima e a metade para baixo. E aí com isso eu tinha a linha média. E após isso já expliquei como é que eu fiz o demais processo da pá. Dúvida? Estou à disposição.